Ansem, o Filho do Céu e sua gangue também foram acompanhados por alguns bandidos, que eles pagaram para vir junto. O grupo saiu do abrigo blindado de aço e marchou para as montanhas. Embora eles não esperassem que nada de bom acontecesse, ainda queriam aproveitar a chance pela generosa recompensa. No passado, se Ansem não tivesse sido bloqueado por Qin Shui Filho do Céu, podia também arriscar sua vida pela recompensa. Agora, Ansem não tinha motivos para assumir tais riscos, mas ficou claro que Filho do Céu e Lu Tianyin queriam usá-lo como um trampolim, o que fez ele querer matar ambos. Ansem os seguiu silenciosamente, adivinhando o que estavam prestes a fazer. Ao recrutar pessoas, a gangue tinha dito que estava caçando uma criatura mutante, e era somente porque haviam muitas criaturas comuns e primitivas, que precisavam de mais mãos. Claro que Ansem não levaria isso a sério. Para matar uma criatura mutante, a gangue regular era mais do que suficiente. A dúzia de pessoas atrás de Filho do Céu podiam matar uma criatura mutante sozinhos, sem falar do Filho do Céu. As mãos extras eram completamente desnecessárias, de acordo com a história deles. Lu Tianyin e os outros mataram casualmente as criaturas, que encontraram ao longo do caminho e entregaram a carne às pessoas contratadas casualmente, o que deixou todos contentes. O grupo já estava participando por 6 ou 7 dias, e a gangue não tinha intenção de parar. No 8º dia, eles pararam em uma passagem de montanha. Muito longe do abrigo, não tinha nenhuma atividade humana. Eles encontraram muitas criaturas diferentes. Filho do Céu e sua gangue mataram muitas bestas primitivas no caminho e mantiveram a carne como alimento. Parece que estamos quase lá. O que diabos eles estão fazendo? Ansem não tinha ouvido nada, mas, a julgar pelo olhar sério em seus rostos, isso não deveria ser uma operação simples. Descansaram por um dia no acampamento e cruzaram a passagem da montanha na manhã seguinte. Depois de caminhar por uma dúzia de milhas, eles viram uma abertura no cânion tão profundo e escuro que ninguém podia ver o fundo. Todos iluminaram uma tocha. A gangue enviou as pessoas contratadas como a vanguarda e as seguiu para a abertura. Todos os contratados sabiam que era hora de colocarem suas vidas em risco, então eles perderem também. Por que estão indo tão devagar, cadelas? Vocês ainda querem o resto do dinheiro. Lu Tianyin chicoteou algumas pessoas nas costas e gritou. Os bandidos só podiam acelerar a descida. Ansem estava entre eles. Não era muito difícil a descida, e nada aconteceu ao longo caminho até chegarem ao fundo. Os bandidos ficaram aliviados e começaram a conversar e rir novamente. Estava muito escuro no fundo da abertura, e o grupo tinha que confiar nas tochas. Havia um rio subterrâneo que atravessava o enorme espaço. Atravessem o rio e entrem na caverna do outro lado. Lu Tianyin apontou o chicote para o outro lado. Lu, eu não posso nadar. Esse rio é muito grande. Disse um jovem que tinha sido recrutado. Quem te disse para nadar? Temos botes infláveis. Basta cruzar. Lu Tianyin abriu o pacote na parte de trás da sua montaria, e haviam realmente botes infláveis lá. Depois de inflar os botes, cada um podia aguentar 4 a 5 pessoas. O grupo começou a remar os botes para atravessar. A velocidade da água não era rápida, e não tinha risco de ser apressado rio abaixo. 2 botes logo chegaram ao centro do rio. De repente, com um esguicho, uma criatura sombria emergiu da água com a metade do seu corpo como piton exposto. Seu corpo era mais largo do que um balde e coberto com escamas finas, pretas e brilhantes. Sua boca era tão grande que podia caber uma vaca. Mas não foi uma vaca que foi engolida, mas sim alguém no bote. O corpo gigante então colocou todo o seu peso no bote, que explodiu com todos caindo na água. Todos ficaram chocados e tentaram remar os botes de volta. Aqueles que não tinham ido no bote simplesmente largaram o bote e começaram a correr de volta. Com um brilho de aço frio, os 2 que correram mais rápido foram decapitados por Lu Tianyin e outro membro da gangue. Lu Tianyin apontou a faca com sangue para o resto e exclamou cruelmente, tem apenas um monstro, então quem alcançar o outro lado pode viver.
E matarei qualquer um que pegou o dinheiro e tentou fugir. Viver ou morrer, vocês decidem. Todos foram intimidados pelo ato maligno de Lu Tianyan e começaram a se dirigir para o outro lado. Cusões, vocês só querem alimentar o monstro com humanos. Ansem xingou em seu coração. Aqueles que caíram na água antes estavam tentando nadar para o outro lado, mas foram puxados subitamente para a água por algo. Estava tão escuro que ninguém viu o que aconteceu com eles, mas o destino deles podia ser imaginado a partir do espesso cheiro de sangue. Os contratados não ousaram avançar e Lu Tianyin usou sua faca para forçá-los. Eles não queriam ficar no rio, então eles tiveram que remar com força. Ansem iluminou os arredores com sua tocha ao remar o bote. No caso de o monstro sair da água, ele tinha que invocar a alma de besta de linhagem sagrada imediatamente para salvar sua vida. O monstro colapsou novamente outro bote, e todos estavam gritando. Então, o que podia ser ouvido era apenas as ondas. Remem com tudo se quiserem viver. Ansem grito para os dois no bote com ele, que estavam petrificados ao remar rio abaixo. Desgraçados, arrombados sem corações. Ele xingou silenciosamente. Os dois homens recuperaram o foco pelo grito de Ansem e começaram a remar desesperadamente. De vez em quando, haveria gritos e esguichos. Inúmeros homens devem ter sido enterrados na barriga do Piton. Capítulo 22 – Ovo quebrado. Não tinha dúvidas de que esse Piton gigante era uma criatura de linhagem sagrada. Criaturas aquáticas eram difíceis de matar, sem mencionar uma criatura de linhagem sagrada. Com sua gangue normal, o Filho do Céu nem se atreveu a caçá-la, mas estava tentando ocupar o grupo, a fim de que eles pudessem alcançar o outro lado com segurança. Ansem olhou para o outro lado, enquanto caminhava. Depois de passarem pelo meio do rio, a tocha podia iluminar o outro lado um pouco. Desde que Ansem começou a praticar a pele de jade, a função do seu corpo parecia melhorar muito. A visão também estava muito melhor do que antes e ele parecia ter ganhado visão noturna também. Agora, ele podia ver claramente uma caverna de 6 a 9 metros de largura em um penhasco. Embora não houvesse nenhum caminho, a caverna deve ter sido o destino da gangue. Ansem estava olhando para a caverna, quando ouviu um esguicho alto. Seu coração afundou ao ver o Piton gigante sair da água a menos de 6 metros do seu bote, com sua boca se movendo na direção do bote e suas presas aparecendo. Sem pensar, Ansem pulou na água e invocou sua armadura debaixo d'água. Como um peixe, ele lutou para nadar através do rio. Todo o processo de atravessar o rio foi trágico. Não ficou claro se o Piton preto era insaciável ou estava determinado a matar humanos, mas apenas 2 botes chegaram ao outro lado, e apenas 7 pessoas sobreviveram. Todos os outros estavam na água e provavelmente morreram. O Piton não apareceu novamente. Filho do céu, embora o Piton seja uma criatura de linhagem sagrada, não é inteligente. Agora está cheio, não devemos ter muito risco no cruzamento. Passem por cima. Filho do céu deu a ordem, e a gangue passou por cima de 3 botes. Como esperado, o Piton não atacou mais e todos chegaram com segurança. Continuem. Lu Tianyin chicoteou os 7 sobreviventes, que foram forçados a caminhar para dentro da caverna, tremendo. Eles lamentaram tanto por terem cobiçado a recompensa. Qual a necessidade do dinheiro se eles morressem aqui? Mas eles não encontraram outras criaturas ao longo do caminho. Em meia hora, chegaram ao fim da caverna. No fim da caverna, havia uma lagoa, e ao lado da lagoa, havia um ninho de cascalho com 30 pés de largura. No meio do ninho, tinham 2 ovos, do tamanho de ovos de avestruz, com padrões pretos. O Filho do Céu ficou muito contente, haha, incrível. Ovos de criaturas de linhagem sagrada, e há 2 deles. Agora, meus pontos de gene sagrado podem ultrapassar os 80. Mesmo assim, ele não perdeu a cautela e piscou para Lu Tianyin, que ficou igualmente entusiasmado. O último entendeu imediatamente e forçou os sobreviventes a buscar os ovos. Tremendo, entraram no ninho de cascalho e pegaram os 2 ovos. No entanto,
Antes que pudesse deixar o ninho, a lagoa começou a borbulhar, e bang! Uma enorme cabeça de Piton apareceu, os olhos do Piton vermelho escuro estavam encarando os ladrões de ovos. Merda! Jogue os ovos! Filho do céu gritou para eles, mas ficaram estarrecidos com o Piton e não responderam. Filhos da puta inúteis! Filho do céu xingou e invocou sua espada vermelha, correndo para a frente. Toda a gangue invocou suas armas e o seguiu. Correndo à frente dos sobreviventes, Filho do céu agarrou os 2 ovos e correu para a boca da caverna. O Piton estava originalmente preocupado com seus ovos e não se moveu. Ao ver Filho do céu correndo com os ovos, ele entrou em fúria e saiu da lagoa, perseguindo furiosamente a gangue. Bloqueie! Filho do céu gritou, enquanto continuava correndo sem parar. Lu Tianian foi ainda mais implacável. Agarrou os 2 sobreviventes tremendo e os jogou no Piton. Pegando um na boca, o Piton engoliu sem mastigar. O resto da gangue seguiu o exemplo, usando os sobreviventes como escudos humanos, que resistiram temporariamente ao ataque do Piton. Aproveitaram-se da vantagem e recuaram. Filho do céu correu velozmente, segurando os 2 ovos de Piton. Não demorou para chegar na boca da caverna. Quando ficou animado, um punho dourado apareceu na frente dele e atingiu seu rosto. Ele não esperou que alguém se escondesse atrás da boca da caverna e não estava preparado para o ataque. Sangue jorrou e o nariz quebrou, ele caiu com a mão cobrindo o rosto. Os 2 ovos de Piton voaram subitamente de seus braços. Uma figura dourada saltou, pegou um ovo em cada mão e correu em direção ao rio. Dólar! Filho do céu caiu no chão, agarrando o rosto. Ele se levantou imediatamente, viu a armadura dourada única e reconheceu quem era. Depois de pular na água, Ansem nadou rapidamente até a borda no caos, e em vez de entrar na caverna, ele se escondeu atrás de uma rocha e esperou até que a gangue entrasse na caverna. Em seguida, ele os seguiu e assistiu. Quando viu o Filho do céu correr com os ovos, Ansem deu-lhe um golpe forte e capturou os ovos. Ansem apenas lamentou por sua lança crescente de bronze ter sido destruída por Xuelonja, ou ele poderia ter matado o Filho do céu com um ataque secreto. Ansem chegou ao rio e subitamente viu as ondas rugindo. Um enorme Piton de escama preta apareceu do rio. Merda! Tem outra! Ansem olhou para trás e viu outro Piton perseguindo o grupo. Dólar, você está tão fodido! Filho do céu odiava Dólar do fundo do coração e se regozijou de que ele fosse parado pela Piton. Ansem teve uma ideia rapidamente, enquanto o Piton no rio olhava para ele. Apertou forte com sua mão direita secretamente, em seguida, jogou o ovo do Piton para Filho do céu, pegue. Cada um fica com um e vamos lidar com os Pitons juntos primeiramente. Quem concordou com isso? Vou pegar ambos os ovos e te matar. Ao pensar que Ansem estava aterrorizado, Filho do céu zombou e pegou o ovo, mas o ovo quebrou quando o atingiu, o ovo estava acima dele. Filho do céu ficou atordoado. Capítulo 23 – Dragão de Obsidiana. Rugido. O Piton gigante rugiu e correu furiosamente em direção ao Filho do céu, que ficou coberto de ovo, deixando Ansem sozinho. Ansem virou-se e correu com o ovo de Piton remanescente. Ao pular em um bote inflável, remou desesperadamente para o outro lado sem olhar para trás. Ele ainda tinha um ovo com ele, e se ambos os Pitons decidissem ir atrás dele, não seria nada divertido. Dólar, seu desgraçado! Ansem ouviu xingamentos vindos de trás, seguido por todos os tipos de vozes humanas e rugidos de bestas. Ansem foi para o outro lado, pulou na margem e correu para fora da grande abertura. Sem uma pausa, ele correu para o abrigo. Depois de correr por um tempo, Ansem começou a se incomodar. No caso do Filho do céu e sua gangue escapar, definitivamente vão atrás dele, e Ansem não seria capaz de superar as montarias deles não importa o que. Ansem decidiu entrar na floresta e se desviar para não arriscar ser pego por eles. Eles já estavam há um bom tempo no abrigo, e todos eram aptos e tinham muitas almas de bestas. Apesar de não serem fortes para derrotar os Pitons, certamente alguns deles conseguiriam fugir.
Era melhor ter cuidado. Naquela noite, Ansem encontrou um canto para se refugiar do vento e pegou alguma lenha. Ao selar o ovo do Piton com uma camada de lama, ele o colocou no fogo e cozinhou. Ao cozinhar, Ansem murmurou: Vida pura, antes de ver este mundo sujo, deixe-me lidar com o pecado e te enviar de volta ao céu. Jovem dragão de obsidiana foi morto. Nenhuma alma de besta foi obtida. Come a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ao ter cozinhado por um tempo, Ansem ouviu a voz. Então não era um Piton, infelizmente, eu não ganhei a alma de besta. Ansem pensou com ganância. Logo o ovo foi cozido e Ansem usou uma vareta para tirar o ovo do foco. Ao quebrar a casca de lama do lado de fora, ele viu a deliciosa clara do ovo. Jovem dragão de obsidiana foi comido. 1 ponto de gene sagrada foi obtido. Ansem comeu o ovo inteiro e ficou tão cheio que não conseguia se mover. Ganhou 5 pontos de gene sagrado. Contando com os 8 pontos de gene que ele já tinha, Ansem agora tinha 13 pontos de gene sagrado. Ansem levou 8 ou 9 dias para chegar ao abrigo blindado de aço. Filho do Céu e sua gangue voltaram há 2 dias atrás quando ele chegou. Apenas 8 da gangue voltaram vivos, e todos ficaram feridos. Até mesmo alguns dos capangas do Filho do Céu foram mortos. Filho do Céu não disse o que eles fizeram, então Qinchuan e o cara do punho não conseguiram descobrir. Vários dos bandidos contratados, no entanto, voltaram vivos depois que caíram na água. E, por meio deles, Qinchuan e o cara do punho descobriram finalmente o que aconteceu. Eles ainda não tinham ideia do que aconteceu depois que os homens contratados caíram na água, então, simplesmente fizeram suposição de que a gangue foi ferida pelos dragões de obsidiana. O palpite deles foi apenas meio certo, pois o ovo jogado por Ansem também contribuiu em muito ao arroxo da gangue. Afinal de contas, não teriam que lutar contra os dragões, se não tivesse feito isso. Filho do Céu ficou com medo de ser ridicularizado e não contou o que aconteceu, enquanto lançava secretamente uma nova busca por dólar. É uma pena que Filho do Céu e Lu Tiania não morreram. Ansem descobriu o que aconteceu e se sentiu aliviado. Temia de que o Filho do Céu suspeitasse de algo, ao ver que voltou sozinho. Agora que existiam outros sobreviventes, Ansem naturalmente não tinha nada para se preocupar, e pegou uma besta primitiva de dentes de cobre no seu caminho de volta ao abrigo. Se Filho do Céu e sua gangue o interrogasse, ele podia apenas dizer que correu a jusante e teve sorte. Ansem estava pensando demais, pois o Filho do Céu não tinha tempo para perguntá-lo e nem fez a conexão de qualquer forma. Mais de meio mês foi gasto na expedição. Ansem teletransportou-se para fora do santuário de Deus a fim de ver sua mãe e irmã. No entanto, no portão da estação de teletransporte, Qinshu estava parada na saída e olhando friamente para ele. Pode se esconder. Faz mais de meio mês desde que o vi. Acha mesmo que eu o pouparei da punição que merece? Senhorita Qin, o que você quer? Deprimido, Ansem olhou para ela. Qinshu era agora gerente da estação, e não tinha como ignorá-la. Simples, pegue isso e vem comigo. Qinshuan jogou um traje de combate para Ansem. Você não me mataria de qualquer forma. Ansem pensou ao pegar o traje de combate e a seguiu para a estação. Eles não se teletransportaram para o santuário de Deus, mas sim para a sala de combate da estação. Ansem colocou o traje de combate e entrou na sala, onde Qinshu estava usando um traje vermelho de combate com listras pretas. Um traje de combate não era apenas roupas, mas sim um produto de alta tecnologia, que podia funcionar como armadura, com sensores incorporados que registravam todos os dados durante a luta, incluindo a frequência cardíaca, velocidade de ataque e o dano recebido. Isso permitia que o usuário compreendesse seus status físicos e determinasse o seu método futuro de prática. Se ganhar, eu o deixarei quieto para sempre. Qinshuan fez o gesto de chamar com os dedos, indicando que Ansem deveria atacar. Você está prestes a maximizar os pontos de gene sagrado e tem tantas almas de bestas. Acabei de me graduar, e você ainda treinou no exército por tanto tempo.
Por que não diz que quer me matar? Mesmo se Ansem pudesse vencer, não queria expor o fato de ser Dola. E não estava confiante sobre a luta. Nenhuma alma de besta é permitida. E nós estamos quites se você puder aguentar 50 movimentos meus. Qin Shuan disse casualmente. Fechou. Ansem acreditou que podia aguentar 50 movimentos, se ele se concentrasse na defesa. Capítulo 24. Habilidades de ataque furtivo. Qin Shuan decidiu chutar a bunda de Ansem. Na primeira vez, quando Ansem a apunhalou na parte traseira, ela podia atribuir isso à ignorância dele, enquanto o assédio no trem não podia ser uma coincidência. Ao ter identificado Ansem como um louco e tarado, Qin Shuan aproximou-se dele com raiva nos olhos e disse: Você começa. Bang! Ansem a golpeou no rosto. Ao agarrar seu nariz e recuar, Qin Shuan encarou, sem acreditar no que aconteceu. Ansem não era como outro homem que já tinha visto. Ela o deixou começar e ele a atacou imediatamente, o que foi completamente fora de suas expectativas. É por isso que ela não estava preparada para isso. Como estavam parados bem próximos, ela foi atingida no nariz. Em seu entendimento, em um confronto, os dois adversários deviam ir ao meio e assumir suas posições. E os homens sempre agiam como cavalheiros na frente dela. Mesmo que fossem mais fracos, ainda queriam mostrar a masculinidade. Ninguém era como Ansem, que esmurrava sem aviso, acertando em seu rosto, onde nem sequer estava coberto por equipamentos protetivos. Foi mal, não tínhamos começado. Ansem se desculpou imediatamente. Pensou que deixaria ela bater nele para aliviar sua raiva, e queria que acabasse o mais cedo possível, mas ele não esperou que pudesse acertar o nariz dela, no qual ficou vermelho. Nós começamos e continuaremos, você Bang. Qin Shuan tinha mais a dizer, mas ele agiu ao ouvir o continuaremos, e atacou no nariz novamente. Ela ficou com tanta dor que teve de agachar no chão. Você disse para continuar, então pensei. Ansem explicou rapidamente. Vou te matar. Qin Shuan levantou-se saltando. Não se importando mais com as regras, avançou e começou a bater no Ansem. Ao resistir à porrada de Qin Shuan, Ansem descobriu que suas habilidades de luta eram muito mais fracas do que a de Qin Shuan, e nem conseguiu se defender. Quase não conseguiu aguentar uma dúzia de socos e foi espancado. Não chegou nem perto de 50. Até a próxima. Qin Shuan virou-se, deixando para trás Ansem, que ficou ferido por toda a parte. Ansem levantou-se com um sorriso irônico no rosto. Como estava usando um terno de combate, não foi ferido seriamente. Foi apenas uma dor que teria de suportar. A pior parte foi que parecia ter enfurecido Qin Shuan ainda mais. Depois que Ansem saiu da estação para voltar a casa, Qin Shuan tomou um banho e estava prestes a excluir o vídeo e os dados da luta imediatamente. Ela era gerente da estação e a mulher mais forte do abrigo blindado de aço. Não tinha como deixar as pessoas verem o vídeo de si mesma sendo atingida no nariz pelo esquisito do cu. Antes de deletar, Qin Shuan assistiu novamente, e ficou momentaneamente chocada, pois pensou que o motivo pelo qual foi atingida foi que Ansem se aproveitou da chance quando não estava preparada. Depois de rever várias vezes, Qin Shuan descobriu de repente que, embora fosse um motivo muito importante, não conseguia explicar completamente ter sido atingida. Isso Qin Shuan pensou e observou repetidamente a parte de quando ele a atingiu e comparou com os dados coletados pelo traje de combate. Então, suas habilidades de combate de punhos são realmente pobres, apenas tendo o nível normal da educação obrigatória e integrada, mas seus movimentos eram explosivos e inesperados. Qin Shuan murmurou, enquanto verificava os dados. E tinha algo nele como um assassino. Antes de se mover, não consegui prever a sua intenção e isso me deixou sem vigilância. Quando ele me socou, não houve a menor mudança em suas emoções, nem mesmo quando me atingiu com força. A divisão entre o comportamento e emoção pertence a um bom assassino, um golpe fatal sob uma bainha comum. Não, ele acabou de se graduar, não tem chance de ser um assassino. Além disso, seus movimentos eram muito ruins para ser um. Então, essa separação foi apenas seu talento nato.
Qin Shuan só pôde pensar nessa possibilidade. O que ela não sabia era que Ansem era realmente pobre quando entrou no santuário de Deus. E por ter ofendido tanto Qin Shuan como filho do céu, nem mesmo podia negociar. A nova graduação começou quando caçou criaturas usando uma adaga de metal comum sem qualquer experiência. Até mesmo uma criatura comum representava uma grande ameaça para um iniciante, sem mencionar que sempre estavam em grupos. Então, Ansem teve de pegar uma criatura individual de surpresa e a matar. Se fosse cercado por um grupo, só podia esperar pela morte. A fim de minimizar o perigo, teve de aprender a emboscar e atacar, e a parte mais importante era não alertar as criaturas, que tinham sentidos mais afiados do que os homens. No primeiro mês, Ansem ficou aprimorando suas habilidades. Com falha após falha, aprendeu a esconder suas emoções e intenções, de modo que as criaturas não sentissem perigo mesmo quando ele se aproximava. Era como jogar sujo, mas também era o único meio para sobreviver até agora. Mais tarde, teve de continuar praticando e melhorando suas habilidades a fim de matar criaturas primitivas, e gradualmente se tornou parte de seu instinto. Embora as habilidades de luta de Ansem não estivessem nem perto do nível avançado, não era pior do que um grande assassino em sua explosividade e escolha do momento. Como um assassino, as habilidades também eram úteis entre a vida e a morte, e a única diferença era que foram criaturas que matou em vez de humanos. Capítulo 25 – Envoltório demoníaco. Ele parece ter muita força, velocidade e explosividade, o que indica que tem pontos de gene muito altos, a menos que ele esteja praticando artes de hipergene. Qin Shu analisou alguns dados, mas não se preocupou muito com isso. Os dados de Ansem eram realmente melhores do que a média, mas dados como esses podiam ser vistos em qualquer abrigo. Foi apenas um pouco inesperado que pertencesse ao Ansem. Talentoso, mas vulgar e desprezível. Vou ensinar uma lição da próxima vez. Qin Shuan pensou amargamente. Por causa dos ataques furtivos de Ansem, ela o classificou como desprezível novamente. Era realmente difícil para a maioria das pessoas imaginar Ansem tendo habilidades de ataque furtivo em sua prática e instinto. O motivo pelo qual Ansem pôde atingir Qin Shuan na cara foi por causa de suas habilidades de ataque furtivo. Ou então, alguém como ele jamais conseguiria atingir Qin Shuan, que tinha grandes pontos de gene e artes de hipergene. Ataque furtivo não parecia bom, mas era prático. Quando chegou em casa, Ansem jantou com sua mãe e Anya. No dia seguinte, ele não foi ao santuário de Deus, mas pegou um trem para o salão marcial. Ansem só aprendeu artes marciais básicas no passado, e elas foram projetadas para pessoas que não tinham pontos de gene. À medida que alguém começava a ganhar pontos de gene no santuário de Deus, podia se tornar forte no geral. Com a prática de artes de hipergene e o corpo tornando-se mais único, essa diferença permitia que pessoas como ele praticassem certas artes marciais que as pessoas normais não podiam. Todas as artes marciais tinham certos requisitos para a condição física. Se os requisitos não fossem cumpridos, não seria possível praticar. No passado, Ansem não tinha dinheiro e nenhum aumento significativo na sua condição física. Agora, com os 13 pontos de gene sagrado e muitos outros pontos de gene, tornou-se mais forte. A prática da pele de Jade ajudou também. Sua condição física estava entre as melhores da sua idade agora. Salão Marcial Ares era famoso no planeta Roca. A taxa de matrícula era muito cara, mas as artes marciais ensinadas eram muito boas. O dono do salão marcial era um veterano famoso nos dias que estava servindo. Depois de ficar gravemente ferido em uma batalha, ele voltou ao planeta Rocha para abrir o salão marcial Ares. Todos chamavam o veterano de demônio antigo. Contanto que pagasse o suficiente, ele ensinaria qualquer coisa e se podia realmente aprender algumas habilidades boas. Jovem, quer aprender alguma coisa? Temos classes elementares, intermediárias, avançadas e especiais aqui. Pode aprender lutas de punho, habilidades com armas e até mesmo as artes de hipergene. Para a classe elementar, pode escolher uma arte marcial que eu definir como elemental por $10.000.
Para a classe intermediária, pode escolher uma arte marcial que definir como intermediária por 100 mil. As classes avançadas são 1 milhão cada, e as especiais são 10 milhões cada. A esses preços, eu podia garantir um bom resultado de aprendizado. Companheiro, você parece ter um futuro brilhante à sua frente. Quer se inscrever para todas as classes especiais? Todas as 12 artes marciais por apenas 50 milhões. Demônio antigo olhou para Ansem com um sorriso ganancioso, como um dragão olhou para ouro. Gostaria de me inscrever para uma classe avançada para aprender envoltório demoníaco. Ansem veio aqui por um motivo. Seu pai tinha aprendido com o demônio antigo e disse que ele tem uma ótima arte marcial chamada de envoltório demoníaco. Infelizmente, a condição física do seu pai não alcançou o requisito de nível para envoltório demoníaco, então não conseguiu aprender. Sempre lamentou isso e pediu que Ansem aprendesse envoltório demoníaco ao crescer. Ansem também ouviu de seu pai que envoltório demoníaco era especialmente eficaz em mulheres. Ansem ofendeu Qinchua novamente, e não queria que ela se safasse tão facilmente. Ao não querer ser intimidado por ela, pensou nas palavras de seu pai sobre o demônio antigo e envoltório demoníaco, então quis aproveitar a oportunidade. Afinal de contas, 1 milhão era pouco para ele agora. Embora envoltório demoníaco esteja entre as mais avançadas, os requisitos ainda são maiores do que a de classes especiais. Deve pelo menos maximizar pontos de gene mutante para tentar. Você está em forma? Demônio antigo olhou para Ansem com surpresa. Ninguém escolheu envoltório demoníaco por um longo tempo devido à alta barreira de entrada. Pode me testar para ver se atendo aos requisitos. Ansem não tinha certeza se passaria. Tecnicamente, com 13 pontos de gene sagrados, ele deveria ser mais apto do que aqueles que tinham se maximizado com pontos de gene mutante. Custa 10 mil a taxa de teste para um teste de aptidão física. Demônio antigo colocou um leitor de cartão na frente de Ansem. Ansem pegou seu cartão de crédito e pagou 10 mil, e o demônio antigo ficou muito satisfeito com a generosidade dele. Depois de escanear e testar em uma dúzia de instrumentos, o resultado estava pronto, o que surpreendeu levemente Demônio antigo. Sua aptidão física é muito boa. Deve ter quase maximizado os pontos de gene comum, primitivo e mutante. Posso aprender envoltório demoníaco? Ansem não respondeu, pois seus pontos de gene mutante eram menores do que 10, e os pontos de gene sagrado e a pele de Jade explicavam sua aptidão física. Sim. 1 milhão. Demônio antigo não perguntou mais e colocou o leitor de cartão novamente na frente de Ansem. Embora um pouco chateado por gastar o dinheiro suado, Ansem pagou. Jovem, você tem grandes coisas para preparar. Venha comigo. Terá de memorizar envoltório demoníaco primeiro. Demônio antigo mostrou uma sala de projeção para Ansem, ativou o holograma e o deixou sozinho na sala. Era o próprio demônio antigo praticando envoltório demoníaco no holograma. Ansem olhou por um pouco e seus olhos se arregalaram. Uau, então é isso que quis dizer com especialmente eficaz nas mulheres, pai.